que é paradidático, gente? Me diga. Eu fico nervosa com essa denominação, acho que, enfim, eu entendo que seja uma coisa mercadológica aí das editoras e que tenha a ver com o processo de comercialização dos livros, ok, né? Mas não é... Eu acho que a gente não pode dar esse caráter didático à literatura como uma função, né? Como um livro que vai trazer um aprendizado. Sim, claro, eu como escritora, eu acho que os livros têm que formar leitores. E quando você forma leitores, se eu tiver a honra de estar formando leitores que vão ter uma visão crítica, que vão ter opinião, que vão poder olhar para o mundo e articular coisas, ele teve uma função didática. Que o que pode ser mais educativo do que formar um leitor crítico que pode olhar refletir sobre o mundo, né? Então, esta sim, eu acho que é uma função educativa da literatura. Às vezes eu chego em escolas e encontro trabalhos de tirar o fôlego, né? Posso contar um aqui rapidinho. Tem um livro que eu gosto muito que se chama Longe, que eu fiz com a Maria Wernicke, que é uma ilustradora argentina, e foi publicado pela Salamandra, foi a Lenice que editou. E eu gosto muito desse livro, é um livro que não é muito adotado porque ele é triste, vamos dizer assim, então não é uma história feliz, que já tem uma resistência, vamos dizer assim, mercadológica contra... Porque, esquecendo que a gente teve todas... Eu, pelo menos, só me lembro de histórias muito tristes de quando eu era pequeno, né? Desde... Todas, João e Maria, Vendedora de Fósforos, O Patinho Feio, as histórias eram muito tristes. Bambi, quando morria a mãe do Bambi, como eu chorava. É triste, né? Hoje, quando você escreve uma coisa um pouco mais triste para a criança, é difícil, porque começa no editor a resistência para publicar, e depois para chegar na escola é mais difícil ainda, difícil. Mas eu acho que tem que se falar nesses temas, e é um livro que nem fala de morte, ele fala de uma ausência. E é um livro bem bonito, eu gosto muito. Aí cheguei na creche da USP, me chamaram para falar desse livro, eu fiquei super feliz, porque nunca tinha o Longe me levando para a escola. Cheguei lá, tinha para falar também das professoras que sabem trabalhar um conteúdo de um livro de um jeito literário lindo. Vejam que trabalho lindo essas moças fizeram. Elas trabalharam o livro, elas colocaram para as crianças: o que é longe para você? Longe para mim é meu pai que está morando em outra casa. Longe para mim é minha avó que está no céu. Longe para mim é meu cachorro que sumiu. Longe para mim é minha amiga que foi morar em outro país. E assim, tinha todos os longes ali. Você tem saudade dessas pessoas que estão longe? Muita saudade. Qual a cor da sua saudade? Então tinha novelos de lã. Cada uma escolheu: a minha saudade é vermelha, a minha saudade é azul, a minha saudade é amarela. E qual o tamanho da sua saudade? Eu pegava fio, minha saudade é desse tamanho, é muito maior que isso. Aí fizeram um painel. Eu cheguei na escola, eu quase chorei, porque fizeram um painel enorme. Aí as crianças, eram bem pequenas, desenharam o objeto da saudade, o pai que está em outro bairro. Não, ela, o pai que está em outro bairro, o fio amarelo que às vezes dava 1000 voltas e às vezes era curtinho, o tamanho da saudade. Aquilo era um mapa de longes, de pessoas e de saudades, de ausências. Lindo, entendeu? Que as crianças trabalharam essa sensação de perda e de ausência de um jeito muito lúdico, né? Não tem ali uma tristeza, todas elas tinham, mas de um jeito que elas conseguiram visualizar e que não fez o livro virar eu não sei se eu estou me expressando bem. O literário estava ali na parede, quer dizer, elas conseguiram fazer as crianças mexerem no livro e trazerem a história do livro de uma forma concreta. Pelo contrário, ampliando o literário do livro, que eu achei muito bacana, mas isso é exceção, né? Em geral, não é isso que acontece, não. O que eu percebi nesses 10 anos é que, primeiro, houve uma expansão enorme no número de editoras, né? Começaram
brotar editoras de todos os cantos por conta dessas convenientes compras do governo, sim, porque é bárbaro que o governo compre livros e distribua para as bibliotecas, né? É fundamental, aliás, né, que o livro chegue em todos os lugares do país e de um jeito para pessoas que não teriam condições de chegar nesse livro. Então, há de ter, mas, por outro lado, isso acabou provocando uma certa distorção, porque compras tão vultuosas e tão consistentes e tão constantes, porque programas de governo, de didático, paradidático, de prefeitura, de secretarias, muitos editais de compras de livros em vários programas distribuídos pelo país, não só, né, governamentais, estaduais, municipais, isso acabou gerando um certo comodismo das editoras que pararam de... Não é que pararam, mas que se distanciaram, vamos dizer assim, do consumidor final, que é o leitor, né? Na escola, com a bibliotecária, com a professora, né? A logística de ter... as grandes editoras até teoricamente têm um time de vendas que vai nas escolas e que promove os livros, mas, de fato, isso virou quase uma alternativa lá no fim para as editoras, porque as compras governamentais, estaduais, municipais, né, as compras, esse tipo de compra garantia a sobrevivência das editoras com folga, sem ter necessidade de desenvolver um trabalho mais corpo a corpo com o leitor, com o professor, com o aluno na escola. E eu acho que isso agora está mudando, porque sem essas compras, sem esse suporte, as editoras tiveram que se rever, né? Buscar novos rumos. Eu acho que as coisas ainda estão em processo, né? Editoras muito grandes tiveram que se fundir, encontrar novos caminhos. A gente nem sabe ainda do que ainda vai acontecer, porque eu acho que ainda está acontecendo, né? E algumas editoras pequenas puseram o pé no breque para ver para que lado vão, como é que vão se comportar agora, que talvez estão se reestruturando nesse sentido. E tem novas ideias acontecendo, né, graças à crise, que levando editoras a acharem novas formas de chegar nesse leitor, né, com outros parâmetros, menos ambiciosos, né? Mas talvez que sejam mais consistentes até, né? Porque talvez o livro vai chegar de um jeito mais interessante na mão do leitor.